A Casa de Castro Alves é um território simbólico de resistência, lugar onde morou o poeta Castro Alves entre 1852 e 1857, lugar onde, desde criança, a visão humanitária de Castro Alves se constituiu a partir dos afetos. A mãe de leite do poeta era uma negra escravizada. Foi pela observação atenta de uma sociedade profundamente desigual, que sistematicamente desumanizava negros ou povos indígenas expropriados de seus territórios, que se forjou esse poeta que lutava pela dignidade humana. São duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas, bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas, da tarde no frouxo véu. Unidas, bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai quem pudera, no eterna primavera, viver qual vive esta flor, juntar as rosas da vida na rama verde e florida, na verde rama do amor. Existem palavras que atravessam o tempo, palavras que não se calam, que resistem, que se levantam junto com os corpos e as histórias de quem nunca deixou de lutar. Na 8ª edição do Movimento Irum, celebramos os 179 anos de Castro Alves, o poeta que fez da escrita um gesto de coragem. Sua poesia não foi apenas contemplação, foi denúncia, foi grito, foi aliança com os silenciados de seu tempo. Hoje, essa palavra segue viva, ecoa nos territórios, nas vozes e nos caminhos das mulheres que sustentam a vida. Em diálogo com a rede de mulheres da Teia dos Povos, o Movimento Irum atualiza essa memória como prática, transforma a poesia em encontro, em escuta, em força coletiva. Entre ancestralidade e presente, entre luta e cuidado, tece-se uma rede que acolhe, que articula, que afirma a dignidade e o bem viver como horizonte. Porque quando a poesia se faz aliança, ela deixa de ser apenas palavra e se torna movimento. Fui senhora do rosário, seu rosário me clareia, as estrelas lá do céu, olha a sua coroa no meia. Fui senhora do rosário, seu rosário me clareia, as estrelas lá do céu, olha a sua coroa no meia. Seu rosário me clareia, as estrelas lá do céu, olha a sua coroa no meia. Falar de Castro Alves é uma expressão que eu diria o seguinte: o corpo vai, a matéria vai, mas o que você faz em vida fica. E ele, com sua obra, com suas palavras, com sua expressão, com sua poesia, atravessou séculos e chega e é celebrado em nossos dias. Não como um passado, como algo que ficou no passado, mas como questões que estão presentes, infelizmente, ainda no nosso tempo. Então, quando ele denuncia, quando ele demonstra, evidencia os horrores do tráfico de escravos, do que aconteceu, aquele grande genocida da população negra, não só que sai enquanto africanos são transformados em negros e chegam para fazer as Américas. Ele vivenciou esses horrores aqui em terra, mas vivenciou no tráfico, no navio negreiro. E ele, usando a sua força, na sua poesia, ele conseguiu mostrar aqueles horrores, o que era o negócio negreiro, mas que era um negócio da minha vida, da sua vida, dos nossos antepassados. Então, assim, a sua forma, a sua luz, porque eu acredito que nós somos seres de luz, ele segue servindo como um farol para que sigamos lutando por essa sociedade mais justa. Quando a gente pensa na cidade de Salvador, que é uma cidade rica, mas não é próspera porque não compartilha a sua riqueza.
Então é uma cidade que as pessoas trabalham muito e ganham muito pouco, mas isso tem saída. E Castro Alves serve como essa luz que não se apagou, que vai iluminar os nossos caminhos e segue dando sentido à luta e que se reproduz nos seus poetas, homens e mulheres, que fazem o dia a dia mostrando a importância da arte, né, para fortalecer a nossa luta. Balança o mar, balança, é o polo de Caiala que me embala. São os braços da que anda, onde entrego minhas forças para sair tão renovado. Eu tive sentidos guardados que se quis afogar em sal e esquecimento, mas emergiram preservados sob as bênçãos da Mameto, ofegantes, corajosos, vigilantes. Preferi os riscos e ter uma destino a navegar pelo tempo sem lembrar de mim, dos meus. Desde que eu comecei a fazer a movimentação da poesia em cena, eu conheci Castro Alves, né, na sua... É impossível um poeta começar a recitar poesia e não conhecer a poesia performática de Castro Alves. Ele, de fato, é uma das nossas grandes referências em movimentar a poética na gente, né? Um grande poeta na sua escrita, isso é inegável. A Casa Castro Alves, ela é, além de um espaço vizinho, né? Desde quando eu estava em parte também do Quilombo Cecília, que era de frente, acontecia em frente a essa casa, a gente se alinhava no sentido de cada espaço ser parte da construção do território, né? Desse território centro histórico. Então a casa, ela é esse espaço que acolhe ou que precisará acolher essa nossa verve artística, comunitária, no sentido de ser espaço de reuniões e que a gente fica muito contente que isso cada vez mais aconteça. Aqui está acontecendo, por exemplo, tem acontecido o encontro da Teia dos Povos, que é um encontro que agrega, né, os vários povos, que é um espaço... A Teia dos Povos é um espaço, um território sagrado, esteja onde ele estiver. Aqui nesse espaço, na Casa Castro Alves, nesse projeto Irum, é muito importante. Primeiro, pela oportunidade de a gente estar visibilizando todo o nosso trabalho, o trabalho da Teia dos Povos. E segundo, por ser um espaço muito importante para a sociedade de Salvador, para trazer todo esse protagonismo dos povos, tanto do campo e da cidade. Então, para nós, esses debates estão sendo realizados aqui com diversos territórios, com diversas lideranças de territórios. Para nós está sendo muito produtivo no sentido de que essas atividades, essas ações precisam ser visibilizadas. E nessa perspectiva também de defender o território, de defender a terra, de defender todo o protagonismo dos povos, né? E hoje, especificamente, a gente está aqui para falar sobre as mulheres, né? Sobre a Rede Mulheres da Teia dos Povos. Então, hoje teve um espaço em que nós, lideranças femininas, pudemos falar sobre essa questão das violências, mas também de todo o processo que a gente vem conquistando, que a gente vem realizando nos territórios, em defesa dos territórios. Então, foi um espaço de debate, de ouvir e de ser ouvidas e também de trazer trocas também. Esse espaço dessa questão da troca de conhecimento, que a gente chama de pedagogia pé no chão, com a participação das mestras e mestres,
aqui presente. Então, para nós, enquanto Rede Mulheres da Teia dos Povos, esse espaço tem assegurado de que é importante a gente ecoar essas vozes e trazer para a sociedade a importância dos territórios e dessas pessoas que estão nos territórios em luta. A universidade, ela mudou bastante a sua natureza, porque ela é sensível ao seu tempo. E a UFBA renasceu, podemos dizer assim, renasceu, redefiniu-se no momento em que ela deixa de ser simplesmente um equipamento que serve à formação de força de trabalho e a interesses mais restritos das elites e passa a acolher a nossa comunidade. E aí, nesse momento, a UFBA precisa dialogar também com as comunidades tradicionais. Ela precisa ser ocupada por saberes que ela não produz. De certa forma, essa confrontação de saberes, que era antes uma discussão simplesmente travada nos marcos de uma cultura tradicional, de repente se tornou desafiada essa articulação de saberes por uma permeabilidade do tecido da UFBA com o seu entorno, de tal sorte que não só a UFBA precisou se dirigir às comunidades, mas também ela precisa, e essa é a realidade atual, ela precisa estar aberta, ser ocupada por esses saberes. E aí a palavra diálogo, a palavra troca, a palavra aprendizado se aplica nas duas direções. Interagir com o projeto Irum, com a Casa Castro Alves, é também abrir um espaço para dialogar com essas articulações que estão em Salvador, que já conhece o trabalho da Teia, que conhece o trabalho da Casa Castro Alves e que quer entender melhor qual é esse processo que a Teia vem trazendo para, enquanto rede de mulheres, né, em diálogo com a sociedade. Para quem não sabe, a gente realizou o ano passado a 8ª Jornada de Agroecologia da Bahia e o lançamento dessa jornada foi aqui na Casa Castro Alves. Ela abriu as portas, né, para receber esse diálogo entre campo e cidade e de lá para cá a gente forma essa parceria que é muito importante, que é abrir caminhos também nesse contexto urbano para falar sobre a luta por terra e território. Sem ancestralidade, a gente não estaria aqui. Então, eu acredito que enquanto Teia dos Povos, esse é o nosso maior vínculo. Foi a ancestralidade que permitiu que os nossos povos originários e da diáspora africana também se juntassem e se fortalecessem. E assim nasceu a sabedoria milenar dos povos, né? Desses dois povos que se juntaram para lutar por terra e território, mas sobretudo também trazer à frente processos organizativos. E esses processos, que são também parte da oralidade, do conhecimento, das práticas espirituais, das práticas culturais, permanecem até hoje. E foi graças a essa grande aliança que a gente tanto fala na Teia dos Povos, a Aliança Preta, Indígena e Popular, mas que essa é uma aliança secular, que esses povos da diáspora africana, nossos povos originários, eles confluíram para poder fortalecer e permanecer firmes nesse território. Então, quando a gente fala de compartilhar conhecimentos, né, dos povos originários da diáspora africana, a gente está falando dessa aliança preta, indígena e popular, né? E é uma aliança que a gente traz hoje enquanto Teia dos Povos também, que é sobretudo a forma como a gente se vê, como a gente se junta e como a gente também resiste. Para entender a importância, né, e como esse protagonismo dessas mulheres nos territórios também constrói a rede, porque primeiro vem a construção dos territórios, né, e depois nasce a nossa rede de mulheres. Todas as mulheres em seu território, ela também é uma liderança. São protagonistas de histórias muito importantes na defesa da luta dos seus territórios. Então, a partir dessas experiências, né, e como essas guardiãs da terra e do território têm defendido suas comunidades, a gente tem entendido que esses conhecimentos milenares, né, eles dão força até os tempos atuais, como agora, para que a gente possa se fortalecer, se ajuntar, se agrupar. E enquanto rede, que foi a nossa mais sábia decisão, a gente fortalecer outras mulheres que também estão em contexto de violência, de vulnerabilidade, pela terra, pelo território, pelas águas, pela educação, pela saúde, enfim, por todas as políticas que não chegam até nós. É esse poder de articular quem está nos territórios e quem está mais distante desse processo de lutar por seus direitos. Então, através dessa experiência nossa, de tantas outras mulheres, lideranças, a gente formula, né, a gente consegue se ajuntar enquanto rede de mulheres e trazer voz
né, trazer práticas que realmente somem, que realmente lutem, porque nós estamos aqui, estamos de pé, e essa é a nossa rede, a rede de mulheres que nos sustenta, mas também que nos fortalece. É um movimento que contribui para esse fortalecimento das organizações femininas. Pessoalmente, eu entendo que eu posso fazer a minha contribuição divulgando esse trabalho que tem trazido, de certa forma, entre aspas, na periferia, os grupos indígenas, os grupos de negros, para se apresentarem, se encontrarem e se fortalecerem. São Francisco do Conde, na Bahia, e eu penso que as pessoas que estão aqui presentes, elas podem colaborar partilhando as informações, os encontros com outras pessoas também, para que as informações cheguem, para que essas redes de solidariedade parem de apenas resistir e possam existir. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir essa infâmia, tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa e manda um pulo de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea triputia. Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde o pendão, minha terra, que o Brasil, que a brisa do Brasil veja o balanço, que a brisa do Brasil veja o balanço, que a brisa do Brasil veja e balanço. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança, tu que na liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes que houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha, fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brilho imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranca o pendão dos ares! Colombo, fecha a porta dos teus mares! O corpo ele é um tambor, porque todo corpo tem um shima, que é coração. E o coração é o que pulsa, definindo o ritmo, a sua rítmica pessoal, não é? E cada vez que a gente veste o tambor, a gente complementa essa rítmica. Da mesma forma que o coração ordena o nosso organismo, o tambor que a gente veste nos potencializa para organizar a sociedade, né? Então, o tambor, enquanto ferramenta de libertação, enquanto ferramenta quilombola e tecnológica, ele consegue conectar pessoas. Social e político das mulheres, para mim está tudo interligado. Cada vez que uma mulher veste um tambor, porque o tambor para mim é produção de som, e som é tecido,
som quando encontra a pele reverbera em possibilidades, sobretudo em memórias. Então, quando a gente lembra de quem a gente é pela voz do tambor, a gente está fazendo política, está construindo presença, está organizando identidade, sobretudo construindo possibilidade de ser e existir a partir de uma narrativa ancestral que tem uma escuta física, energética e intelectual. Eu acho que está tudo misturado. É importante estar sempre aprendendo com essas comunidades, conectando com essas comunidades, reverenciando e respeitando esse tipo de sabedoria, não é? Porque senão a gente não consegue sustentar de tempo ainda de voltarmos os nossos olhos para projetos como esse, como Irum, que não dá voz, porque sempre são comunidades que sempre tiveram voz, né? São comunidades que sempre disseram, não é? Mas de aprender com, de trazer para o Maceió Pelourinho e aprender com e construir junto, né? Então esse tipo de iniciativa que de alguma maneira, né, se aproxima, se assemelha com os princípios da Yamushima. A gente não consegue construir futuro sem ter como referência a tradição indígena, a tradição africana e afro-brasileira como modelos de ser e existir que nos remete a princípios realmente importantes, né? Princípios que estão além de moda, que estão além de padrão, que estão além de preconceito, mas que conseguem promover essa coexistência de uma forma respeitosa e humanizada.